Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Eu espero que todos vocês estejam bem, principalmente nesse período agora que estamos vivendo, nesses tempos de pandemia. Eu sou o Gustavo Ribeiro e esse é o espaço para você que é MEI e que quer mais crescimento com menos estresse com a burocracia do microempreendedor individual. E o tema da nossa aula de hoje é sobre justamente a pandemia e mais precisamente sobre 7 coisas que você, MEI, precisa saber, precisa entender e compreender 7 medidas, ações que foram tomadas aí nesse período de pandemia. Então, provavelmente muitas dessas questões que nós vamos abordar aqui você sabe ou sabe em partes, em algumas situações você é beneficiário, em outras você não vai conseguir se beneficiar. Mas a minha missão aqui é trazer informação e conhecimento relevante para você que é MEI, para que você possa aí pensar no crescimento e pensar também na eliminação do estresse com a burocracia, tá certo? Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, eu vou trazer para você 7 coisas que você precisa entender e saber nesses períodos de pandemia. E se você gostou da ideia do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não nos acompanha por aqui, ainda não é inscrito. Aperte também no sininho, muito importante apertar o sininho para receber todas as notificações dos nossos novos vídeos. Tem aula nova toda semana e também não se esquece, pessoal, de compartilhar esse material, compartilhar essa aula com todos os seus amigos microempreendedores, todas as pessoas que possam se beneficiar da informação, do conhecimento que a gente vai trazer aqui, ok? Então, seguindo lá, a primeira medida que foi tomada, a primeira ação, a primeira coisa que você precisa saber é justamente sobre a prorrogação do DAS. Essa foi a primeira medida tomada pelo governo federal quando se instalou aí esse quadro de vírus e de coronavírus e de pandemia no nosso país. Então, de imediato, a primeira coisa que o governo fez via Simples Nacional, via Comitê Gestor do Simples Nacional, foi a prorrogação dos boletos. Então, todos os meses, você MEI paga o chamado DAS com seus impostos, e esses impostos dos meses de março, abril e maio foram prorrogados para serem pagos em outubro, novembro e dezembro. Então, desde março que já existe essa prorrogação do DAS e, caso deseje, você pode fazer o pagamento desses boletos, então, dos períodos aquisitivos de março, abril e maio, lá em outubro, novembro e dezembro. Minha recomendação aqui é ter muito cuidado, porque do jeito que está hoje lá no PGMEI, lá em outubro, novembro e dezembro, nós teremos 2 boletos para pagar no mesmo mês. Talvez isso possa pesar aí no fluxo de caixa, possa pesar no orçamento. Então, primeira questão, prorrogação do DAS. Não só para o microempreendedor, mas para todas as empresas optantes pelo Simples, o boleto DAS foi prorrogado, então, dos meses de março, abril e maio, para serem pagos lá em outubro, novembro e dezembro. Então, essa é a primeira coisa que, se você não sabe, é muito importante você saber. Depois, na sequência, nós temos aqui o auxílio emergencial. Sim, é tão batido e tão falado auxílio emergencial aí nas últimas 3, 4 semanas. A gente tem falado aí exaustivamente, a mídia e diversos outros canais de comunicação têm falado exaustivamente sobre o auxílio emergencial. Então você provavelmente já sabe, é um auxílio que o governo está concedendo de R$ 600, podendo chegar até R$ 1.200 em casos de mãe que também exerce o papel aí de chefe de família. Não vou entrar nos méritos aqui, tem vídeo aqui no canal falando, uma aula falando sobre quais são os pré-requisitos para você que tem a intenção de solicitar ou já solicitou o auxílio emergencial, mas sabe que dentro dos beneficiários desse auxílio, você, MEI, também pode solicitar o auxílio, e se você se enquadrar nos pré-requisitos, tiver os pré-requisitos necessários, você também vai receber esse auxílio de R$ 600, podendo chegar até R$ 1.200 no caso das mamães, ou então até R$ 1.200 por família. Então, a segunda coisa que você precisa saber, a segunda ação e medida que foi tomada em função da pandemia foi o auxílio emergencial. A terceira coisa que você precisa saber é que, mais recentemente, no final do mês passado, o governo federal também prorrogou a entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física. Você, como MEI, talvez tenha ou não. Inclusive, eu vou deixar uma aula aqui em cima para você assistir para saber se você precisa, enquanto MEI, realizar a declaração de imposto de renda à pessoa física, mas saiba que a entrega dessa declaração, a declaração de imposto de renda à pessoa física, não confunde aqui, tá, pessoal? A declaração do MEI com o imposto de renda à pessoa física, a entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, ela foi prorrogada também, né? Naturalmente e normalmente ela é entregue até o final de abril, até o dia 30 de abril, e agora ela foi prorrogada, então, e pode ser entregue até o final do mês de junho. Então, ganhamos aí, se ganhou
60 dias para entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, e essa foi uma outra medida, então, outra coisa que o governo realizou em função aí da pandemia, tá ok? Então essa é a terceira coisa. A quarta coisa que você precisa saber, e a quarta ação que foi tomada, é que a Receita Federal ordenou para que o Simples Nacional não cancele os parcelamentos de dívidas que as empresas possuem, o chamado parcelamento MEI, aqui no caso específico do MEI, chamado parcelamento MEI. Então, se você tem algum parcelamento ou pretende fazer algum parcelamento, saiba que não realizar os pagamentos do parcelamento em dia pode ocasionar, pode provocar o cancelamento e a suspensão desse parcelamento. Então, que medida o governo tomou neste período agora? Não realizar cancelamento de parcelamentos. Então, se porventura você atrasou ou vem atrasando o seu parcelamento ou vai ter que atrasar, saiba que a Receita Federal, durante este período de pandemia, não vai cancelar o seu parcelamento. Então, quer dizer que você pode retomar os pagamentos, mesmo que atrasados, que a Receita Federal não vai cancelar o seu parcelamento. Lá na regra do parcelamento fala que depois de 3 atrasos consecutivos ou não no pagamento do parcelamento, a Receita Federal pode suspender. Neste momento, então, ele não vai ser suspenso, e é a quarta coisa que você, enquanto MEI, principalmente você MEI que tem parcelamentos ou vai solicitar um parcelamento, precisa saber. Então, a Receita não está, o Simples Nacional não está cancelando os parcelamentos pagos em atraso. Quinta coisa importante, quinta medida que foi tomada, foi a suspensão de protesto das dívidas, né, chamadas dívida ativa. Então você, enquanto MEI, se você tem dívidas ou tinha dívidas com a Receita Federal de anos anteriores em função de pendências no não pagamento de boletos, no não pagamento de DAS, ou então na não entrega das declarações anuais, você ficou com uma dívida e essa dívida entrou em protesto, nós chamamos de dívida ativa da União. Então, nesse momento, a Receita Federal ela não está protestando ninguém que esteja com dívida ativa na União. Então foram suspensos esses protestos, ou seja, a Receita Federal neste momento não está cobrando ninguém que está em dívida ativa, ou seja, que está devendo para a Receita Federal, que é o caso de alguns MEIs que se registraram e não realizaram o pagamento dos boletos DAS. Então, se você está nessa situação, saiba que a sua dívida ela está neste momento suspensa, não está sendo protestada. Descendo um pouquinho mais, a sexta coisa que você precisa saber aí, sexta coisa que você tem que saber em tempos de pandemia, você MEI, é que foi liberado mais recentemente o saque do FGTS. Ainda não se tem uma data bem certinha para a liberação desses saques. O que sabe é que eles vão ocorrer, já foram aprovados. A ideia que se tem é que esse saque, que é de R$ 1.045 até R$ 1.045, ele vai ser disponibilizado a partir de junho. Não sei porque somente a partir de junho, já que nós estamos vivendo os impactos da pandemia nesse momento. Então, na minha opinião, mas é uma opinião minha, esse saque deveria ser já liberado imediatamente. Então, esse saque é de R$ 1.045. Então, você MEI, que talvez não atue somente como MEI, mas também trabalhe e desenvolva suas atividades profissionais em outra empresa, tenha carteira registrada em uma empresa privada, você poderá fazer o seu saque do fundo de garantia. Ou talvez você não esteja trabalhando em nenhuma outra empresa, é MEI, tem um registro de CNPJ de MEI, não está trabalhando em nenhuma outra empresa, mas por algum motivo ainda tem algum valor de FGTS retido lá nas suas contas da Caixa, você vai poder então a partir de junho sacar esse valor. O valor máximo é de R$ 1.045. E por fim aqui, a sétima coisa que você precisa saber em tempos aí de pandemia é que diversas instituições financeiras, não só públicas, mas também privadas, disponibilizaram uma série de linhas para capital de giro, que é aquele valor que todo empreendedor, você MEI, enquanto empreendedor, precisa para ir pagando aquelas contas do dia a dia, fornecedor, materiais, energia elétrica, água, enfim, todos aqueles materiais e recursos que são necessários para a sua operação produtiva, para você produzir o seu produto, para você prestar o seu serviço. E aqui eu gostaria de destacar, dentre essas várias instituições, eu gostaria de destacar duas. A primeira delas é o BNDES, que, segundo estimativas da própria instituição, liberou ou pretende liberar até o final dessa pandemia 5 bilhões de reais para capital de giro de pequenas e microempresas. Com 24 meses de carência, ou seja, você contrai o empréstimo hoje e só vai começar a pagar daqui 24 meses, e com prazo máximo de pagamento de 60 meses, de 5 anos. E também queria destacar aqui a Caixa Econômica Federal, que tem uma linha de crédito específica e exclusiva para microempreendedores individuais,
onde você consegue um empréstimo aí de até R$ 12.500, com 9 meses de carência, ou seja, só começa a pagar 9 meses depois de contrair o empréstimo, e com até 24 meses, ou seja, 2 anos para pagar este empréstimo. Esse empréstimo é uma parceria da Caixa Econômica Federal com o Sebrae. Então a aprovação aqui ela é bem mais simplificada, já que o próprio Sebrae, juntamente com o fundo de amparo que o Sebrae possui, é o garantidor desse crédito. Então é um crédito aí mais fácil de se obter, sem tanta burocracia, já que o Sebrae é que vai ser o garantidor desse crédito em parceria com a Caixa Econômica Federal. Então mostrei para você, falei para você aqui 7 coisas, 7 medidas, 7 ações que já foram tomadas, que foram implementadas. Muitas delas já estão em curso, já estão em ação, outras ainda, como por exemplo o saque do FGTS, ainda não está em operação, mas já foi definido. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembrando, compartilhe essa aula com os seus amigos microempreendedores individuais, para que eles saibam dessas ações, para que eles tenham ciência e que essa aula possa ajudar eles também, assim como eu imagino e acredito que tenha te ajudado. Então, espero de coração mesmo que esse material tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Nem todas elas eu tenho propriedade para responder, como por exemplo, meu auxílio emergencial ainda está em análise, o que aconteceu? Só a Caixa Econômica mesmo, junto com todo o sistema que foi criado, vai poder te ajudar, né? Então, são situações bem específicas, muitas vezes questões bem pontuais e particulares de cada cidadão, cada microempreendedor individual. Então, por hoje era isso, fique com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.